E aí, vamos pensar um pouco como é que o nosso corpo gerencia sua energia, hein? É um sistema super sofisticado, quase como se fosse um banco mesmo. E nesse banco, a gordura é um dos ativos mais preciosos. Hoje a gente vai mergulhar fundo para entender como esse banco de energia funciona, controlando quando a gente guarda e quando a gente gasta essa energia toda. No fundo, o nosso metabolismo vive numa espécie de dança, um equilíbrio constante entre dois cenários. De um lado, a abundância, logo depois que a gente come. Do outro, a escassez, tipo num jejum. E para cada um desses momentos, o corpo tem uma estratégia completamente diferente de gerenciamento de energia. É incrível. Então, olha só nosso mapa para essa jornada. Primeiro, vamos entender o que é esse tal de banco de energia. Depois, vamos ver como o corpo faz os depósitos quando está tudo bem e como ele faz os saques na hora do aperto. A gente vai conhecer também um combustível de emergência, os corpos cetônicos, e fechar com chave de ouro entendendo quem é o gerente desse banco todo, o grande interruptor que comanda a operação. Então vamos lá. Começando pelo começo. O que é esse tal de banco de energia do corpo? Para sacar como o corpo decide entre guardar ou queimar a gordura, primeiro a gente tem que entender por que ele trata essa gordura como se fosse uma conta poupança super valiosa. Essa frase aqui, ela resume tudo, né? É basicamente uma regra de sobrevivência. Guardar na fartura para ter o que usar na necessidade. E a gordura, meus amigos, é a nossa principal poupança de energia para longo prazo. É o nosso cofrinho. Ok, vamos mergulhar no primeiro cenário. Imagina a cena. Refeição feita, energia sobrando no sistema. O que acontece? A gente entra no modo lipogênese, que significa, literalmente, criação de gordura. É a hora que o corpo fala, opa, vamos guardar esse extra aqui para o futuro. Para construir gordura, é tipo uma receita de bolo. Precisa de ingredientes. E são 3 os essenciais. Primeiro, os tijolinhos de carbono, o acetil-CoA. Segundo, a energia para ligar a betoneira, que é o ATP. E terceiro, as ferramentas e os trabalhadores, que é o poder redutor do NADPH. Sem esse trio, a nossa fábrica de gordura simplesmente não sai do lugar. Mas calma aí, tem um desafio logístico aqui. O nosso tijolinho principal, o acetil-CoA, é feito lá dentro da mitocôndria. Só que a fábrica de gordura fica do lado de fora, no citosol. E agora, como é que a célula resolve esse problema de transporte? A solução da célula é simplesmente genial. É o chamado vai e vem do citrato. O acetil-CoA basicamente se disfarça de citrato para conseguir um passe livre e sair da mitocôndria. É tipo pegar uma carona. Chegando do outro lado, no citosol, ele se revela de novo e está prontinho para a obra. Um sistema de entrega super eficiente. E quem é a grande operária que constrói as correntes de gordura? É essa máquina molecular aqui, a ácido graxo sintase. Pensa nela como uma linha de montagem super especializada que vai passo a passo, ciclo após ciclo, adicionando 2 carbonos de cada vez e esticando a cadeia de gordura. Beleza, já vimos como o corpo guarda. Mas e na hora de gastar? Vamos virar a chave agora. O que acontece quando o corpo precisa de energia e tem que acessar os seus estoques? Aí a gente entra nos processos de queima de gordura, a lipólise e a beta-oxidação. O sinal para começar a queima de gordura vem de hormônios como o glucagon e a adrenalina. Eles são tipo um alarme que toca e avisa as células de gordura. Galera, hora de liberar o combustível. Aí, os estoques de triacilgliceróis são quebrados em pedaços menores, ácidos graxos e glicerol, que são liberados no sangue. Assim que o ácido graxo chega na célula que está precisando de energia, ele entra numa linha de desmontagem de 4 passos, a famosa beta-oxidação. O primeiro passo é a desidrogenação. É como se a gente desse um primeiro aperto para extrair o suco. Elétrons cheios de energia são arrancados e guardados numa bateria recarregável, o FAD. O segundo passo é bem direto, hidratação. Uma molécula de água entra na jogada. Pode parecer simples, mas é um passo fundamental que arruma a molécula, preparando a peça quimicamente para a próxima grande extração de energia. No terceiro passo, a gente dá outro aperto para extrair mais energia. É a segunda desidrogenação, e mais elétrons superenergéticos são capturados, só que dessa vez, por outra bateria molecular, o NAD+. A cada passo, a gente vai colhendo mais e mais da energia que estava guardada ali na gordura. E finalmente, o quarto passo, a tiólise. É o golpe final que quebra a corrente e libera o grande prêmio, uma molécula de acetil-CoA prontinha para ir para a usina de força da célula gerar ATP. E o que sobra? Uma corrente de gordura um pouquinho menor, que volta para o início da fila para repetir o processo todo de novo. E isso aqui, gente, mostra o poder da gordura como combustível.
A queima completa de uma molécula de gordura de 16 carbonos gera, em média, 108 ATPs. 108. Compara isso com os 32 que a gente tira da glicose. A densidade de energia da gordura é absurda. Tá, mas e se a situação apertar de verdade? Jejum prolongado, glicose lá embaixo, o corpo tem um plano B, principalmente para o cérebro? Tem sim. Vamos falar agora do combustível de reserva, os corpos cetônicos. Quando a queima de gordura está a todo vapor, o fígado, que é o nosso grande laboratório, pode acabar com o excesso de acetil-CoA. E para não desperdiçar nada, ele faz um truque metabólico sensacional. Converte esse excesso em corpos cetônicos, que viram uma fonte de energia que pode ser transportada para todo canto. Mas por que eles são tão especiais? Bom, eles são solúveis em água, então viajam fácil pelo sangue. E o mais importante de tudo, eles têm um passe VIP para atravessar a barreira que protege o cérebro, conseguindo alimentar esse órgão tão exigente quando a glicose está em falta. Chegamos na parte final, onde todas as peças se encaixam. A gente já viu como se guarda e como se queima a gordura. Mas agora vem a pergunta de 1 milhão. Quem aperta o botão? Quem decide se é hora de guardar ou de gastar? Vamos conhecer o interruptor mestre. Olha que elegante que é esse sistema. É tudo controlado por um interruptor hormonal. De um lado, quando a gente está alimentado, a insulina sobe e ativa a enzima que guarda a gordura. Do outro, no jejum, o glucagon sobe e ativa a enzima que queima a gordura. É um sistema liga-desliga simples e perfeito. Então, o resumo da ópera é o seguinte: a insulina é o nosso hormônio do armazenamento, o sinal de fartura. Já o glucagon e a adrenalina são os hormônios da mobilização, o sinal de alerta, hora de usar as reservas. É um balanço hormonal fino e super preciso. E para a gente fechar, fica uma provocação. Agora que a gente conhece esse interruptor mestre, esse botão que decide o destino da gordura no corpo, como isso muda a forma como a gente enxerga a comida e o combustível que colocamos para dentro? É uma visão fascinante da nossa própria biologia em ação. A gente se vê na próxima.